Está no ar, pela Mundial. Programa Universo Pessoal. Apresentação: Sueli Matos e Daniela Aires. Olá, bom dia! Eu sou Daniela Aires, é um grande prazer estar aqui, começando mais um programa Universo Pessoal. Olá, Euri, aqui na técnica. Oi, você aí que está no carro, que está em casa ouvindo a gente. Olá para vocês aqui dos vídeos. E oi, Sueli Matos, aqui ao meu lado. Bom dia, Daniela Aires, tudo bem com você? Tá tudo ótimo. Bom dia, Euri, bom dia, nosso ouvinte. Bela manhã, 6 horas da manhã, todo mundo juntinho, né? Acordando. Começando bem o dia. Pois é. Falando de assuntos bem interessantes. E bem hoje... interessantes, inclusive hoje vai ser bem interessante. Vai ser bem mesmo. interessante, você vai se identificar com certeza. Claro. Porque hoje nós vamos falar sobre pensamentos repetitivos. E quem nunca teve aquele pensamento que fica martelando na cabeça o dia inteiro e no outro dia de novo, né, Sueli? E principalmente aqueles pensamentos repetitivos, e nós temos sempre aquela, como que eu posso dizer, mania de Sim. esse pensamento repetitivo ser pensamento negativo. Pois é, eu trouxe quase até... sempre, né? Quase sempre mesmo. E isso é comprovado por pesquisas. Eu trouxe até aqui os dados das pesquisas, que estudos indicam que 95% dos pensamentos que uma pessoa tem hoje são repetições de ontem, dos pensamentos de ontem. É uma tendência. É uma tendência da nossa mente repetir os pensamentos de ontem. Então, 95% dos pensamentos que você vai ter hoje são pensamentos que você já teve ontem. Agora, o que é pior? Se fossem bons esses pensamentos, estava bom, né, Sueli? Nossa, vamos repetir. Muito bom. Tudo bem. Agora, qual que é o problema? Que a gente percebe que 80% desses pensamentos são negativos. Então, imagina você repetindo dia após dia os mesmos pensamentos, quase todos, 95%, e 80% desses pensamentos serem negativos. Aí, você olha para sua vida e você não entende por que tá uma nhaca, né? Exato. Essa questão também entra a questão do envenenamento mental. Com certeza. Então, como que funciona esse envenenamento mental? A gente tem a tendência de absorver tudo que vem de fora. Então, tudo que nós ouvimos, tudo que nós acreditamos, tudo que nós até captamos inconscientemente. Então, eu às vezes estou no ambiente de trabalho ou na rua mesmo, eu não percebo, mas o meu inconsciente capta muita coisa. Então, não só os meus pensamentos conscientes, mas tudo que eu capto inconscientemente também é bem complicado. Então, um programa que eu assisto na televisão, o estresse do dia a dia. Tem gente que vê desgraça na TV. É bem complicado. Nossa, é bem complicado. E depois não sabe por que só tem pensamentos ruins. Sim, a questão da ansiedade, que a gente já falou várias vezes aqui no programa, a ansiedade do que ainda está para acontecer. Então, eu não vivo no presente, eu vivo no futuro, pensando no que vai acontecer, geralmente com aquela tendência que a gente falou agora sobre pensar negativamente, né? Os medos que eu tenho. E também essas pessoas que vivem no passado, tem aqueles pensamentos negativos de coisas que aconteceram, que já passaram, mas o cérebro, ele não entende o que já passou. Se você lembra de algo com emoção, você vai reviver tudo aquilo corporalmente, toda aquela emoção. Atual. Então, o que é importante nessa tendência que todos nós temos? Importante tomar consciência disso, importante estabelecer um diálogo interior. Então, nós escolhemos o que nós pensamos. Então, ter consciência desse processo. Então, eu sempre penso assim, se olhar, pega um espelho, se olhe e olhe para você, veja como você está, qual que é o seu reflexo. Sim. E você sabe que tem uma coisa muito legal que a gente faz, muitas vezes em exercícios, é olhar, tomar consciência de como você está e sorrir para o espelho, independente de qualquer coisa, porque
a sua imagem refletida. Então, quando você sorri para você, você já vai começar o dia melhor. Já começa a melhorar a coisa. Sim. Com certeza. Isso que você falou é super importante, porque a gente vive muitas vezes no passado ou no futuro e fica com pensamentos negativos. A gente fica revivendo do passado coisas que não foram legais. Ai, fulano fez isso pra mim há 20 anos e tal, e relembrando. E a conta de água da semana que vem, que você não tem dinheiro para pagar, e você fica, ai meu Deus, a semana que vem tá chegando e tem a conta de água para pagar. É verdade. E aí você falou uma frase que eu acho também bastante importante, que a gente escolhe o que a gente pensa. Sim. Na verdade, a gente pode escolher o que a gente pensa, mas na maioria das vezes a gente não escolhe. Justamente porque a gente está vivendo no automático, que a gente já falou disso em outros programas. Sim. Então a gente está vivendo no automático, vai, não está escolhendo o que a gente está pensando por negligência nossa, por falta de conhecimento, falta de consciência. Eu acho que mais por falta de consciência. Nós não nos damos conta que é um padrão que nós temos, muitas vezes a gente não percebe que é um padrão. Então, e às vezes não é nem um padrão pessoal de propósito, proposital. Não. Muitas vezes a nossa família tem esse padrão e desde criancinha a gente está lá na infância. Então, meus pais sempre têm essa tendência em pensar negativamente, a minha família. Aí desde criancinha eu vou me condicionando a isso e eu tenho esse padrão e não percebo que eu sou uma pessoa negativa. Por isso que a gente fala tanto da importância de você fazer um processo terapêutico, de você se conhecer. Porque a partir do momento que você para olhar para si, você percebe, puxa, não tinha percebido quantos pensamentos negativos e repetitivos eu tenho ao longo do dia. Quantas vezes eu pensei na conta de água hoje? Eu tenho que pagar na semana que vem, mas hoje essa conta de água já passou pela minha cabeça 500 vezes. Então, a gente só consegue ter essa consciência a partir do momento que a gente se dispõe a isso. Poxa, peraí, deixa eu parar, deixa eu ir lá fazer um processo terapêutico, deixa eu me conhecer melhor, e aí a partir daí você vai mudando. Deixa eu entender por que eu tô sofrendo. Deixa eu entender por que eu tô sofrendo, até porque o sofrimento é absolutamente opcional, né? Você pode sim se livrar dele a partir do momento que você aprende. Você aprendeu, pronto, ele deixa de fazer sentido. Exato, a partir do momento que você toma consciência. Claro que a gente se refere aqui a pensamentos negativos repetitivos saudáveis. Porque o que acontece? Existem aquelas pessoas que têm aqueles pensamentos negativos, repetitivos, que têm transtornos de ansiedade, não é sobre isso que a gente está falando. Sim. Obviamente, aquela pessoa que tem tendência, que é um transtorno de ansiedade referente ao toque, né? O toque não é só mania de limpeza. Sim. O toque também entra essa questão da pessoa ter esses pensamentos repetitivos, esses pensamentos ruins e que ela não consegue simplesmente tirar da cabeça. Obviamente, esse tipo de transtorno de ansiedade é interessante fazer realmente uma consulta com um psiquiatra. De repente, ele pode prescrever um ansiolítico, algo assim, para você acalmar e acalmar esse transtorno de ansiedade. Nós nos referimos nesse programa às pessoas que têm o padrão negativo de pensamento. Sim, são pessoas aparentemente saudáveis, né? Estão por aí, mas acabam tendo isso. E sofrem muito. Sofrem muito e as pessoas também que convivem com ela também sofrem. Sim, nós já trouxemos também em outros programas qual é o funcionamento do ser humano, tendo por base aí a psicologia cognitiva. Como é que funciona um ser humano? Ele tem pensamentos que vão gerar sentimentos, que vão gerar comportamentos e vão dar origem aí a resultados. Então, se você tem pensamentos negativos, repetidamente, dia após dia, quais são os sentimentos que você vai ter? Sentimentos desfavoráveis, dia após dia. Com isso, você vai ter comportamentos negativos, você não vai agir no mundo da melhor maneira que você poderia. E aí, com isso, obviamente, os resultados serão horríveis. Aí a pessoa olha para sua vida e fala, meu Deus, eu não entendo o que está acontecendo. É verdade. Eu não entendo por que a minha saúde não vai, a vida financeira não vai, os relacionamentos não vão, tá tudo um horror, mas tudo isso tem origem lá nos pensamentos. É a base de tudo, né? Perceber que o resultado tá ruim, dá uma olhadinha de como está o seu pensamento. Exato. Agora, poxa, Daniela, tô percebendo aqui que realmente meus resultados estão horríveis, mas eu não sei por onde começar a melhorar os meus pensamentos. Porque eu tento, mas a minha mente volta pro negativo.
Olha, bem-vindo ao clube, você não é o único. Pois é. A mente tem essa tendência em todos nós, eu passo por isso, a Sueli passa por isso também. Por isso é um treinamento diário. Diariamente você precisa, opa, peraí, tô indo pro negativo, deixa eu mudar aqui o rumo. Agora como você tem que estar atento. Exato, agora como que tomar consciência disso, né, sozinho, como que eu começo? Eu e a Daniela, a gente faz um processo muito legal. Na verdade, nós temos 2 tipos de processo: o processo verbal e o processo não verbal. Então, a partir desse nosso processo, o que é importante para a pessoa? É importante a pessoa tomar consciência do padrão que ela possui. O que a gente faz nesse processo? Nosso processo ele é concluído em 12 sessões, porque nós não acreditamos que a terapia tem que ser uma coisa longa. Nós queremos que as pessoas sejam independentes, tenham resultados rápidos, essa abertura de consciência seja uma coisa rápida, né? No sentido de ter essa reeducação mental, entender como que você funciona. Então, nesse processo, nós atuamos com essa tomada de consciência do padrão que você possui. Nós identificamos as suas crenças. Muitas vezes a gente não sabe que tem crenças que limitam a nossa vida. Então ali escondidas, né? Exato, a gente identifica essas crenças limitantes, reequilibra esse padrão energético que é muito importante. E aí o que acontece? A gente aprende a direcionar os nossos pensamentos a nosso favor. Porque a gente já falou aqui sobre criação mental, lei da atração. Então, muito do que a gente pensa negativamente, a gente foca negativamente. E aí isso volta energeticamente. Então, neste processo de 12 sessões, nós conseguimos identificar todos esses aspectos e também trabalhar com essa parte de energia. Além disso, quando a gente vai para o processo não verbal, que é o que a gente tem de calatonia com reiki, a Daniela faz a calatonia, o reiki, eu atuo com a calatonia, eu entro com a calatonia, a gente faz esses 2 processos simultâneos. Então, ao mesmo tempo, você recebe a calatonia e recebe o reiki. O que acontece aí? Nós temos um trabalho não verbal de integração do seu inconsciente com o seu consciente e todo esse equilíbrio energético que favorece todo esse pensamento negativo e toda essa conexão. Sim, e aí você começa a mudar esse padrão. Exato. Então, se você se identificou, se você precisa passar por um processo desse e quer dar um novo rumo à sua vida, entre em contato conosco, vou deixar aqui os nossos contatos, pega aí papel e caneta ou então o bloco de notas do seu celular. Depois no fim do programa a gente passa de novo, né? Se você não pegar agora, mas vamos lá. O nosso e-mail é programauniversopessoal@gmail.com, programauniversopessoal@gmail.com, bem fácil. Isso. E o nosso WhatsApp, 988542621. 988542621. E eu vou passar também aqui os nossos endereços das nossas redes sociais, o Facebook, Instagram e YouTube. É só procurar por Programa Universo Pessoal. Exatamente, todos os nossos programas estão lá, os áudios, vídeos, para você ver e rever e indicar aí para os amigos, aquela amiga que tem pensamentos negativos, indica para ela. Vamos lá. Eu também estou no Facebook e no Instagram, é só procurar por mim como Daniela Aires. E eu também estou no Instagram, é só procurar por suelimatos.terapia. Aproveitando que a gente está dando recados, vamos dar os recados dos nossos queridos apoiadores. Vamos lá. Voltando aqui com o nosso programa Universo Pessoal, e hoje nós estamos falando sobre pensamentos repetitivos e principalmente pensamentos repetitivos negativos. Que é a tendência de todos, né? Sem generalizar, obviamente, sempre tem aquela pessoa que tem bons pensamentos, sim, mas é aquele padrão que nós estamos conversando hoje, que é um padrão complicado. Nós temos pessoas muito iluminadas, né? Mas aqui falando dos meros mortais, essa é uma tendência com a qual a gente tem que lidar. Sim. E, claro, é um desafio da vida que pode ser transposto, assim como qualquer outro, claro, né? A gente está aqui justamente para expandir a nossa consciência e para lidar com tudo isso, aprender a lidar com tudo isso. Para entender que isso é natural, né? É natural, a gente vai passar, faz parte da fase em que nós estamos, exato, né?
E antes da gente ir para o nosso intervalo, nós estávamos falando das consequências desses pensamentos repetitivos negativos. E uma dessas consequências é energética. A nossa energia, a partir do momento que a gente fica com pensamentos negativos, a nossa energia cai, a nossa vibração cai. E a gente começa a atrair coisas que a gente não quer. Isso é bem sério. É bem sério. As pessoas não sério. levam, às vezes, muito a sério Sim. essa questão da energia do que retorna para você. Claro. Então, elas acham que, tudo bem, eu vou baixar um pouco a minha imunidade, vou pegar um resfriado, E vou tudo ficar bem. nervoso, e tudo bem, não é assim. Não é assim. E o pior de tudo, depois vai botar a culpa nos encostos. Vai falar, não, mas é porque aconteceu isso porque eu dei um encosto. É muita inveja. Mas aí a pessoa não vê que ela só pegou o encosto ou ela só pegou a energia de inveja das amigas, né? Por quê? Porque justamente... Das amigas, né? Por quê? Porque justamente ela já estava num padrão de pensamento negativo. Porque se ela estivesse num padrão de pensamento positivo, nenhuma energia de inveja pega. Nem energia de inveja, nem energia de encosto, nem de obsessor. Nada. O que a gente diz é que nós mesmos somos os nossos próprios obsessores. Essa Com que é a grande certeza. realidade. Porque se você está numa energia boa, não adianta que a energia ruim... você não está na mesma frequência da energia negativa. Sim. Então, se você está percebendo que a sua vida não está indo bem, vamos fazer duas coisas? Vamos lá. Cuidar dos pensamentos. Sim. E vamos já dar uma ajeitada nessa energia que não tá legal, né? Então, ok, você não tinha consciência, entrou nessa energia, nessa baixa vibração, e isso acontece com a gente, às vezes, ao longo de um dia, né? Claro. Você tá bem, acontece alguma coisinha, Oscila, né? Oscila. você cai, opa, vamos lá, vamos reerguer. Tem gente que consegue manter um padrão Consegue. durante o dia, mas acontecem muitas oscilações. Muita gente passa por humores, de manhã tá num humor, à tarde tá em outro, à noite tá em outro. Sim. Muitas vezes não sabe por que está de mau humor, né? Sim, então a gente precisa cuidar dessas duas coisas. Vamos cuidar dos pensamentos, né? Isso. Para que a gente tenha sentimentos melhores, comportamentos melhores e resultados melhores. Mas também vamos cuidar dessa energia que já foi prejudicada. Muitas Sim. vezes essa energia já chegou no seu físico. Ela veio, né? Desde lá do pensamento, veio trazendo e de repente nesse momento você tá com uma úlcera ou você tá com algum outro problema de saúde. Então vamos cuidar, né? A gente tem os nossos processos terapêuticos justamente para isso. Inclusive, o nosso processo da calatonia com reiki, ele também atua nessa questão da doença. Ele é um coadjuvante, obviamente, mas a calatonia, ela foi muito, muito estudada nesse sentido de dores, enfim, dores, doenças. Nós já fizemos um programa inteiro sobre calatonia e reiki, a gente pode voltar a fazer, mas Sim. se vocês quiserem maiores informações, é só mandar um e-mail pra gente, manda uma mensagem no WhatsApp, que nós temos a gente tem um e-mail legal, assim, que você pode entender todo esse processo. Sim. Né? Inclusive, no nosso processo, como eu falei já na outra vez, né, antes no primeiro bloco, ele é composto por 12 sessões. Então, nós também fazemos atendimentos, vocês são atendidos por nós duas, né? E em sessões alternadas ou em conjunto, vai depender muito do que você vai precisar. Cada caso é um Cada caso. caso é um caso, exatamente. Então, assim, para você adquirir esse autoconhecimento em todos os níveis fundamentais, né, referente ao funcionamento do ser humano, para você ampliar sua consciência sobre si e sobre o mundo ao seu redor, Sim. parar de captar essa questão do negativo, essa questão desse padrão de pensamento. Se blindar um pouco, isso é importante, a gente se proteger. Exato. Também a calatonia com reiki atua na conexão com o seu eu superior. E essa reorganização do inconsciente que é tão importante. Com certeza. E também você identifica e supera a questão da autossabotagem, dessas crenças limitantes que você tem, resolução de conflitos, né? Melhoria nas relações interpessoais, tudo isso é muito importante. Muito. E o importante é a gente fazer tudo isso de maneira conjunta. Por quê? Vamos supor que você tá com problema físico. Aí a gente vai lá, aplica um reiki ou faz uma calatonia, né? Mas você não muda o seu padrão.
energeticamente aquilo é resolvido, mas vai aparecer em outro lugar. Se você não mudar o seu padrão, vai aparecer uma outra doença, vai aparecer um outro problema de relacionamento. Então, por isso que a gente tem esse cuidado, né, Sueli, de tratar a pessoa como um todo. Então, de forma integral, um realinhamento integral. Exato, uma forma de maneira integral mesmo. A pessoa vai se tratar energeticamente do que já estava ruim, ok? Mas vamos cuidar para que não aconteça um adoecimento novo. Né? Vamos passar novamente, inclusive, o nosso contato. Vamos passar os nossos contatos. Nosso e-mail, programa universopessoal@gmail.com, e o nosso WhatsApp 988542621. É isso aí, acabou. Um beijo, semana, até terça. Tchau, tchau. Você acaba de ouvir pela Mundial, programa Universo Pessoal. Apresentação: Sueli Matos e Daniela Aires.